Alô, alô, estamos de volta com mais música. Eu sou o Fábio Sampaio e é uma alegria ter você com a gente. Hoje no nosso programa nós temos um convidado super especial, um cara incrível, um grande compositor, um cantautor emocionante. E eu quero apresentar para vocês agora Stênio Márcios. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você nunca ouviu falar do Stênio, se liga no VT que a Lídia preparou pra gente. Stênio Márcios é nascido em Bonfim, Roraima, onde o seu pai era pastor na missão Meva e posteriormente pastor nas igrejas que plantou em Boa Vista. Morou em Manaus na infância e na adolescência veio para São Paulo. Hoje é pastor presbiteriano em São Paulo, capital, no presbitério de Guarulhos. Fez teologia no Seminário Presbiteriano Conservador de São Paulo e está cursando o mestrado em Teologia Filosófica no Andrew Jumper. É compositor e tem 6 CDs gravados, além de 2 CDs com músicas infantis. Tem mais de 300 composições e muitas delas gravadas por outros intérpretes cristãos. Dentre suas composições, destacamos uma que fala profundamente aos corações. A música O Tapeceiro, que já foi interpretada por artistas como João Alexandre e Leonardo Gonçalves. Stênio dedica-se hoje ao Ministério Itinerante de Música e Pregação da Palavra, além de palestras e workshops sobre culto cristão e, claro, de música. Stênio Márcios no Mais Música. A gente está começando o segundo episódio da nossa segunda temporada e vamos direto ao assunto. Stênio, pra gente não perder tempo, porque a conversa vai ser longa. Conta pra gente como a música começou na sua vida. Eu sei que você é de Roraima, apesar de não ter vivido muito tempo lá, né? Teve uma temporada em Manaus e na adolescência veio para São Paulo. Mas como que a música entrou na tua história? Bem, eu tive o privilégio de nascer como filho de um pastor presbiteriano, que inclusive começou o trabalho presbiteriano em Boa Vista, e nascer num lar evangélico. Uhum. Então, o meu relacionamento com a música começou nos cultos, porque eu desde criança acompanhava meu pai, minha mãe aos trabalhos e de repente comecei a me dar conta de que aqueles hinos que os irmãos cantavam eram muito bonitos, que aquelas letras eram muito comoventes. E eu me pegava constantemente, mesmo sendo criança, muito emocionado mesmo com os hinos evangélicos, né? Eu posso dizer isso com certeza. O primeiro impacto que a música causou na minha vida foi no culto evangélico, na igreja presbiteriana. Que legal. E quando que você decidiu assim, eu quero aprender um instrumento? Como é que foi essa dinâmica até chegar num... Você toca violão, né? Eu não sei se você toca outros instrumentos também, além do violão. Não. Como foi esse movimento? Bem, diz a história familiar que eu com os 9 anos fiz um corinho lá em casa. Muito bom. E a minha mãe, né, claro, como toda mãe, achou maravilhoso e chamou o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, Edilson Botelho, e disse, olha, o teu irmão fez uma música. E aí meu irmão ficou meio indignado com aquilo. Como esse pivete fazendo música? Então ele conta que aquele fato causou um ciúme nele a tal ponto que ele quis aprender violão, que quis fazer música. Uhum. E de fato ele fez isso e eu fiquei naquela música que eu tinha feito aos 9 anos, sem instrumento nem nada, coisa de criança. E de fato o meu irmão aprendeu violão, teve algumas poucas aulas, depois o professor disse que não tinha mais o que ensinar para ele, e ele continuou, começou a compor, e eu fiquei lá para trás, né? 3 anos mais novo do que ele, fiz só aquela música mesmo. Em outras palavras, fui usado assim para que ele começasse na música. Para instigar ele. Exatamente, para instigar, né? Para causar esse zelo. Então, ele começou a fazer música. Naquela época, eu devia ter, sei lá, uns 10 anos, ele já tinha 13 anos, e ele se juntou com um outro compositor que morava em Manaus também, que era da nossa igreja, que era o Sérgio Pimenta, que fazia o colégio militar lá em Manaus. Olha só. Então, eu ficava olhando aqueles dois tocarem e fazerem aquelas músicas, né? Achava aquilo sensacional. Bem, o tempo passou, nossa família mudou-se para São Paulo em 1972, o Sérgio terminou indo para Agulhas Negras, né? Fazer lá
a escola militar. Aí quando chegou em São Paulo, meu irmão realmente desenvolveu na música. Nós nos envolvemos com o grupo Jovens da Verdade, que já gravava alguns LPs. Já era em Arujá, não? Já era em Arujá, né? O meu tio era o diretor, o Jaziel Botelho. E através dos Jovens da Verdade, meu irmão começou a gravar disco com eles, né? De maneira que o meu irmão, com pouca idade, acho que com 17 anos, ele já tinha quase 2 LPs dos Jovens da Verdade com canções feitas por ele. Que experiência. Né? E aí, o grupo Vencedores, tocando, fazendo muito sucesso e tal, e começando a aparecer o Guilherme Kerr, né? O Sérgio mesmo entrou em Vencedores, então ele muitas vezes ficava hospedado lá em casa. Nessa época, eu, molecão, ainda terminei fazendo uma música com ele, que foi gravada depois. Mas o fato é que eu cresci nesse ambiente, estimulado por muita música boa, por muita música de qualidade, por compositores, né, por pessoas que gravavam discos e pela beleza das músicas que eu ouvia na rádio também, né, músicas populares. Então, foi isso, foi uma coisa natural, porque o ambiente que eu vivia era um ambiente de música. Eu estou impressionado como os caminhos se cruzaram de uma forma fascinante. Você já conheceu o Pimenta antes, né? Antes de Vencedores. Antes de Vencedores. Exatamente. E hoje a gente sabe da relevância que o Pimenta teve na música cristã brasileira. E que bacana saber que você ali tá envolvido nessa trama também, de uma forma... Eu era bem mais novo do que eles, né? 3, 4 anos mais novo. O Sérgio, inclusive, era um pouco mais velho que o meu irmão também. Mas eu fui estimulado por esses compositores, eu ouvia as músicas deles, os discos, e ficava encantado com aquilo tudo e sonhava em um dia poder fazer uma música com aquela qualidade. Comecei a fazer aos 14 anos, comecei a fazer algumas canções também, bem simples, bem pobrezinhas e tal, mas já era uma coisa que eu pegava o violão, né? Ah, sim, terminei aprendendo violão, na marra, né? Assim, eu também indo atrás de pessoas que tocavam, procurando, vendo os acordes, porque não era tão fácil seguir um curso de música, que nem havia, na verdade, na década ali por volta de 74, 75, a gente nem tinha escolas de música fáceis, né? Não tinha cursos de violão. A gente aprendia uns com os outros e de maneira muito empírica, né? O meu irmão, naquela época, não tinha muita... Ele compunha 2, 3 músicas por semana, de maneira que ele não tinha nenhuma paciência para ensinar um garotinho como eu, né? Você tinha que se virar para aprender. Eu tinha que me virar mesmo. E foi o que eu fiz, mas sempre atrás ali dele, né? Sempre tendo esses compositores como meus ideais, né? E você falou que cedo você começou a compor, né? Teve uma composição que você fez com Pimenta, como você falou. E a gente estava conversando antes aqui, o Stênio, ele compôs muito, ele compõe muito, né? Ele tem muitas composições. E antes de ele começar a gravar, ele compôs muitas músicas que foram gravadas por grupos, por cantores, por artistas em geral. E como ele citou antes, teve os Jovens da Verdade, que teve músicas do seu irmão, mas também teve músicas suas, né? Sim. E como foi para você... eu sei que você já estava envolvido nesse meio, mas eu sei que cada pequena conquista ou cada passo a mais que a gente dá na vida é uma transformaçãozinha na nossa jornada. Como foi para você, sendo o mais novo aí dessa turma, quando uma música sua entrou num repertório, fez parte de um projeto do Jovens da Verdade? Como é que foi isso para você? Eu não lembro bem o que eu senti naquela época, mas eu acredito que eu deva ter ficado bem feliz. Eu acho que foi uma coisa muito boa, mas eu era tão... Veja, o disco foi de 76, eu tinha 13 anos, né? Muito novo, né? Então eu fiquei surpreso com tudo aquilo, mas não tive nem como ter uma reação assim de muito orgulho ou de ficar assim muito encantado com a coisa, né? Mas porque eu era naquela época só o irmão do Edilson, né? O que hoje, por exemplo, é a maior honra para mim poder ser chamado de irmão do Edilson, mas naquela época eu ficava meio bravo, porque eu não era o Stênio, eu era o irmão do Edilson. E com razão, porque o meu irmão, ele
ele alcançou um destaque muito cedo, e um destaque merecido, né? Ele realmente foi... Inclusive, agora, recentemente, ele relançou uma música chamada Os Três Movimentos na Sinfonia de Deus, que eu acredito já está no Spotify, que é uma obra de arte. Ele fez com 15 anos. Se você chegar a ouvir essa música, você vai ficar surpreso em ver como uma criança de 15 anos pode construir uma música de tal qualidade, como o meu irmão fez nessa música, né? Só repete para quem está assistindo a gente. Os Três Movimentos na Sinfonia de Deus é o nome da canção. Não, eu certamente, saindo daqui, eu vou que o meu irmão fez pesquisar. Com 15 anos, mas é um colosso de música, é um negócio surpreendente, né? Então para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui da nossa conversa, eu queria te perguntar que música que você poderia cantar para a gente que de alguma forma represente esse momento da tua história. Eu posso tentar cantar um trecho da música Vai Voltar, né, que foi a música que os Jovens da Verdade gravou nessa época, em 1976. Ela tá em alguma plataforma? Esse disco dos Jovens da Verdade está disponível em plataforma? Você sabe, não? Não sei dizer. Não sei dizer. Então, uma coisa para garimpar aí, para ir atrás, né? Mas bacana, vamos ouvir então. Como é o nome da música? Vai Voltar. Vai Voltar. Faz parte aí do início da história do Stênio, aqui no Mais Música, fica ligado. Essa canção Vai Voltar, eu a fiz com 14, 15 anos mais ou menos, e ela terminou sendo gravada pelos Jovens da Verdade no disco Tão Simples. Claro que faz muito tempo que eu não a toco, aliás, eu não a toco nunca, mas eu vou tentar lembrar aqui pelo menos de uma estrofe. Vai voltar, sim, eu sei, a Bíblia assim nos fala, como ele subiu, um dia dos céus descerá, e no reino de amor louvarei ao meu Senhor. E eu tenho certeza, vou com ele para o céu, pois o sangue de Cristo me lavou e eu salvo estou. Como é legal a gente ouvir uma música que faz parte da história de um compositor que a gente conhece, talvez você esteja conhecendo agora, mas que tem um repertório já de muitos anos e que faz parte da música cristã brasileira, e é bom ouvir na voz dele, né, ele tocando, ele interpretando, isso é realmente algo fascinante. E aqui no Mais Música a gente gosta muito de falar de história, então eu convido você agora a acompanhar o nosso quadro Memória Musical. Fica aí. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Esse tradicionalíssimo hino tem origem datada de 1873. A letra foi composta pela maior hinista de todos os tempos, Fanny Jane Crosby. A própria Fanny conta a história de como escreveu. Veja só. Minha amiga, a senhora Knapp, compôs uma melodia e tocou para mim 2 ou 3 vezes ao piano. Ela, então, me perguntou o que eu pensava a respeito e eu respondi naturalmente: que segurança! Sou de Jesus. E assim surgiu o hino. Esse é, sem dúvida, um dos cânticos mais lembrados pelos cristãos de todo o mundo. Ele revela o quão seguro é estar nas mãos de Cristo. Fanny, que era cega, sabia o quanto a sensação de segurança era importante. Ela expressou nesses versos simples o que lhe era natural. Em 1955, um grande monumento foi erigido sobre o seu túmulo, homenageando essa grande serva de Deus e incluindo a primeira estrofe do hino, Bendita Segurança. Cantemos sempre com entusiasmo esse maravilhoso hino. Canta minha alma, canta o Senhor. Esse é um clássico dos hinários evangélicos e eu tenho certeza que você já ouviu. Existem algumas versões, dependendo da igreja ou de quem fez a edição do hinário, mas sem dúvida você conhece esse hino. E aqui no Mais Música a gente valoriza muito a história da música cristã brasileira, e não só no quadro Memória Musical, mas daqui a pouco a gente vai ter o quadro Stories também. Então a gente quer incentivar você a conhecer mais daquilo que você está cantando, né? A história por trás das canções que fazem parte da nossa memória afetiva e até das canções mais recentes. Seguindo na nossa conversa aqui, Stênio, a gente falou ali do início, né, de quando você começou a se interessar pela música, a passagem ali por Manaus. Achei muito bacana, porque eu morei em Manaus também, então tenho uma certa nostalgia em saber que você também tem um período importante lá. Eu estudei no Colégio Militar, puxa. Então eu não sabia que o Pimenta tinha estudado no Colégio Militar, agora fiquei mais honrado de ter estudado no Colégio Militar de Manaus. E aí a gente chegamos então no Jovens da Verdade, ali década de 70, né? Como foi a sua caminhada, então? Porque você começou a se tornar um compositor, você começou a se enxergar como compositor, provavelmente, escrevendo mais canções. E essa década de 80 foi uma década de muita produção musical dentro da música cristã brasileira, né? A gente teve o Milad, teve o Grupo Logos, né? Vencedores já estava robusto na década de 80 ali dentro da produção musical brasileira. Onde você se localizava aí no meio de tudo isso? Certo. Bem, eu fiquei, na verdade, meio à parte de tudo isso que aconteceu na década de 80, a não ser por um grupo que eu e o Vavá Rodrigues formamos, chamado Atos. Então, esse grupo que a gente fez, ele era uma coisa totalmente original, porque a gente, além de cantar as nossas músicas que tinham um jeito bem brasileiro, a gente cantava música com estilo latino-americano e com instrumentos andinos, né? A quena, a zampona, o bombo legueiro, o charango. Então, nós formamos um grupo com rapazes e moças, chamado Atos, e esse grupo, no começo, né, ali da década de 80, ele fez alguma coisa. Ele foi conhecido, nós não chegamos a gravar nada, mas foi bastante conhecido esse grupo. Inclusive, esse estilo de música, esse tipo de trabalho, influenciou alguns compositores que hoje são bem conhecidos, como o Carlinhos Veiga, né, como o próprio Gladir Cabral. São compositores hoje que falaram que a grande partida deles como compositor aconteceu depois que eles conheceram o trabalho do Atos, porque era um trabalho bem diferente mesmo, era uma coisa acústica, com vozes trabalhadas no estilo no estilo do quarteto em si, MPB4, não é? Como era a repercussão ou a recepção da comunidade cristã, das igrejas, a esse projeto de vocês? Sim, no começo eles ficavam um pouco assustados, porque a gente
Usavam as batas brancas, era um estilo um pouco hippie até, calça jeans. A gente não tinha aquela roupinha dos conjuntos que geralmente eram uniformizados, né? A gente era uma coisa um pouquinho mais largada e os instrumentos também eram muito diferentes. E nós, acredito que fomos o primeiro grupo cristão a usar a percussão. Então nós fizemos uma mesa de madeira com as percussões em cima, com as chaves, com várias coisas. Então, quando a gente chegava nas igrejas, isso, em princípio, chocava. Mas quando o som começava, aí as pessoas abriam o coração. Porque era muito bonito, era muito diferente e era bem tocante. Então, nós tivemos uma excelente recepção. E quem era o percussionista? Era o Vavá mesmo? Era o Beto de Curitiba, o Betão. Ah, não conheço. Agora fiquei curioso. Ousado, né, para fazer isso. E a ideia de usar essa estética surgiu como? Como é que vocês pararam e pensaram, não, vamos fazer um negócio... Porque, olha, a gente gostava, a gente ouvia e gostava naquela época do Céu da Boca, do Boca Livre, e a gente gostava dos grupos latinos que faziam shows aqui em São Paulo, não é? Como, por exemplo... puxa, agora me fugiu o nome desses grupos. Raízes de América, por exemplo, era um grupo desses, né? E havia outros. Então nós íamos assistir esse tipo de música e a gente ficava encantado com aquilo, né? Porque era muito bonito, aqueles instrumentos, né, que parecia que a gente estava ali mesmo em Machu Picchu, né? Aquela música com bastante sentimento, né? Aqueles instrumentos rústicos, tudo isso cativava muito a gente. Então a gente foi muito influenciado pela música latina. Isso é muito interessante porque quando a gente tem o advento do movimento gospel nos anos 90, a gente tem de novo esse movimento de regionalização musical, ou de trazer para a música cristã estilos não tão convencionais dentro da musicalidade evangélica. E eu não sabia que nos anos 80 teve um experimento tão interessante como esse da banda Atos, né? Pena que vocês não gravaram, né? Que teria pena. Pena. Então, a banda durou pouco também, acho que durou 2 anos, alguma coisa assim, um pouco mais. A gente cantou em alguns grandes encontros de música cristã que havia naquela época. Mas, bem, nessa época também, por exemplo, Vencedores apareceu com um LP de Vento em Popa, né? Que era uma investida na canção brasileira, era uma coisa poderosa, né? Foi um investimento na música brasileira muito forte. Realmente, na década de 90, eu não lembro de haver uma coisa assim muito regional, mas eu lembro que na década de 80 houve até o Milad, por exemplo, né? Foi um grupo que viajou o Brasil inteiro e fez muitas coisas assim nessa linha. Mas, então, eu mesmo não tive uma aparição como compositor na década de 80, a não ser com o grupo Atos, né? Mas ali todo mundo compunha também, não era só eu. E porque eu não tinha gravado nada. Algumas pessoas gravavam coisas minhas, grupos gravavam, mas eu mesmo não tinha conseguido gravar. E na década de 80, canções suas foram gravadas? Sim. Você consegue citar alguma? Não consigo. Não lembra? Não consigo. Porque também você escreveu demais. Né? Escrevi. Escreveu muita coisa. Algumas das músicas do Grupo Atos foi gravada em algum momento ou ficaram ali e nunca foram? Não, ficaram ali. Nunca chegaram a ser, nem anos depois, nem por você, nem pelo Vavá, né? Bem, pelo menos minha não. Eu lembro que o Vavá gravou coisas dele, né? Mas canções minhas não foram gravadas daquela época. Vavá, inclusive, é um que esperamos em breve trazer aqui. Muito bem. Para conversar um pouco também. Eu sei que o A Alegria Está no Coração é uma das composições do Vavá, né? Junto com o Harrison. Tem mais um ou dois compositores? Não, é só ele e o Harrison. Harrison, não? Harrison Guanais Lima. Guanais. Que era do Atos também. Ele era do Atos. Compositor fantástico. Ele depois foi pela medicina, né? E enveredou por isso aí. Isso é muito interessante porque nós cantamos vários cânticos na igreja que a gente considera clássicos, os corinhos, os famosos corinhos, e a gente não sabe de quem é. E a gente acha que é tipo domínio público. Não, tem compositor, alguém escreveu. Né? E A Alegria Está no Coração é uma dessas canções. E esperamos em breve ter o Vavá aqui também para compartilhar um pouco da história dele. Então a gente está aqui em meados dos anos 80, chegando ali finalzinho dos anos 80, você tinha o Grupo Atos, você estava compondo muito. E você estava vendo todo esse boom, né, dentro da música evangélica, que iniciou ali no final
dos anos 50, a década de 60 teve os seus experimentos com os primeiros grupos missionários, né? Aí a gente chega na década de 70, tem aí sim uma consolidação dos grupos, Vencedores se torna realmente uma referência dentro da música evangélica brasileira, com vários outros também acontecendo ao mesmo tempo, mas sem dúvida acho que Vencedores foi o grande nome ali da década de 70, e aí a gente chega nos anos 80 com Milad, com Logos, com vocês, o Grupo Atos, que teve ali seus experimentos. A gente não consegue saber tudo o que aconteceu na década de 80, porque certamente foi uma década muito fértil na produção evangélica, nem tudo se gravou, nem tudo foi à frente, mas muita coisa aconteceu. E aí a gente chega ali você, como compositor, você certamente estava acompanhando esse movimento todo, mesmo você não participando ativamente, mas estava escrevendo para um, escrevendo para outro. Como você enxergou, do seu ponto de vista, essa proliferação da música evangélica dentro do cenário? Aí você, aqui no caso em São Paulo, estava vendo isso acontecer de uma forma muito proeminente, né? Na década de 80, eu era uma criança lá em Pernambuco. A gente sabia mais ou menos do que acontecia e tal. Mas como você aqui, vendo tudo isso acontecendo, participando de certa forma, mesmo que no backstage do que acontecia, mas você vendo tudo isso, como foi a sua leitura desse movimento? Por quê? Por que eu pergunto isso? Opa, desculpa. Porque logo depois a gente tem, na década de 90, o que a gente chama de movimento gospel. E tudo o que aconteceu nos anos 80 foi o que preparou o caminho para o que viria na década de 90. Como você enxergava esse ecossistema da música evangélica acontecendo de uma forma tão vívida nos anos 80? Antes de começar a década de 90, a música cristã no Brasil ela caminhava mais ou menos de uma maneira equilibrada e igualitária. Uhum. Havia esses grupos como Vencedores, por exemplo, que faziam um tipo de canção mais elitizada. E sempre houve um pessoal pentecostal, né, promovidos pela gravadora Bom Pastor, cantores solo, né, ou grupos também que tinham algumas rádios pentecostais onde eles tocavam, e aqui e ali algum programa de televisão. Então, quem aparecia muito mesmo, quem fazia grande sucesso e vendia muito disco, era o pessoal pentecostal, uhum, né? Porque o pessoal das igrejas históricas tinha um grupo aqui, outro ali, mas ninguém conseguia se sobressair muito, além de Vencedores por Cristo, ou até Jovens da Verdade. Bem, mas aí a mudança foi brutal, porque o que aconteceu é que chegou no Brasil, né, aquelas igrejas pentecostais com grande poder aquisitivo, começando já os seus trabalhos com rádios FMs, uhum, e até emissoras de televisão. Exatamente. E houve uma igreja específica naquela época, bem no começo da década de 90, que começou um trabalho aqui em São Paulo, começou um trabalho com música rock, uhum, um rock bastante pesado, algo que não havia na igreja evangélica até então, né? E vários grupos ali naquela comunidade foram formados nesse estilo de um rock cristão, e a juventude aceitou aquilo assim em massa, houve uma grande adesão. Essa igreja mesma cresceu e depois logo já conseguiu ter rádio, televisão. Então o que aconteceu foi que aí a competição ficou bastante desleal, né? Uhum. Porque os grupos das igrejas históricas, que já não tinham uma projeção na mídia, já não tinham, né? Naquela época, às vezes a gente ouvia, olha, vai tocar uma música de Vencedores em tal rádio FM, tal hora, que geralmente era na madrugada, né? Aí ficava todo mundo esperando para ouvir uma música, uhum, cristã na rádio. Mas quando essas igrejas começaram no Brasil, na década de 90, aqui em São Paulo, elas já começaram assim, com emissoras de rádio e televisão, e instigando essa molecada a fazer esse novo tipo de música. Começou a ser chamado de música gospel. E aí a juventude perdeu um pouco a cabeça, sabe, Fábio? Por quê? Porque a fama veio da noite para o dia, a fama e os cachês altos, né? Porque os grupos
de classe média, por exemplo, eles não sabiam nem o que era cachê. Todo mundo tinha o seu grupinho ou tinha alguém que cantava, mas a gente nem sabia o que era essa coisa de receber oferta. Até porque não se tinha esse olhar assim de artista, de cachê. Era Não, uma coisa não. muito mais missionária. Exatamente, exatamente. Então, essas igrejas, elas terminaram corrompendo um pouco a mocidade, né? Acenando com elas para fama, para dinheiro. E aí houve essa brusca mudança, que foi o quê? Aquele músico, aquele jovem que tinha um ministério de música, ele passou a ter uma carreira artística. E aí a mudança foi brutal, porque não só a arte, não só a parte técnica foi conduzida para atingir uma massa, foi conduzida para atingir um público, mas o próprio coração dos compositores, dos artistas, sofreu uma mudança, né? Aí eles já não estavam mais com aquele coração colocado diante de Deus para realizar um ministério com seus dons e talentos. Não, aí eles queriam gravar os seus discos, eles queriam vender os seus discos, eles queriam aparecer na rádio, na televisão, não é? Então isso só foi crescendo, o mercado gospel se tornou muitíssimo poderoso. Na verdade, a música gospel varreu tudo que já tinha sido feito no Brasil em matéria de canção, inclusive vencedores. Inclusive vencedores. Varreu como se não houvesse existido uma música boa, inteligente, uma música relevante, né, até a década de 90. É como se a música cristã no Brasil tivesse começado na década de 90. Tão poderoso foi esse movimento do gospel. E de fato, porque até o movimento gospel, a música evangélica era uma produção pensada para um nicho, para um público, ou para ações evangelísticas. Sim. Então ela nascia de um coração missionário, na maioria das suas composições. Quando a gente tem esse advento do movimento gospel, há uma mudança de mentalidade, porque deixa de ser uma coisa para a gente, para o nosso contexto, e se torna uma coisa midiática, né? Agora a gente tem a força dos canais de TV, a força da rádio, e muda a forma de se posicionar, né? Por um lado, a gente teve... Eu costumo olhar que existiram alguns benefícios técnicos, por exemplo, né? Hoje a gente pode dizer que a qualidade da gravação técnica de uma produção cristã, ela é tão boa quanto qualquer produção, até internacional, a gente pode dizer. O que não acontecia antigamente, porque tudo era muito difícil, tudo era muito caro. O Jorge Camargo estava contando pra gente no programa anterior que eles, quando iam gravar lá as coisas vencedores, tinha que ser de madrugada, porque era o horário que eles conseguiam, no estúdio não sei aonde, que tinha que pedir pro porteiro abrir, porque era fechado, sabe? As dificuldades e a complexidade de se gravar nas décadas passadas foi se transformando a tal ponto que hoje você grava um disco em casa. Né? Então, essa evolução tecnológica é boa, eu considero particularmente boa, mas eu concordo contigo muito no sentido de que quando a gente traz a mídia e aí sim as questões econômicas e as coisas de lucro para um sistema que funcionava de uma forma muito mais voluntariada, as dinâmicas mudam, né? A forma de se encarar todo aquele processo se torna diferente e, de fato, a gente teve essa cisão histórica mesmo, né? Um corte grosseiro ali, quase que anulando tudo o que aconteceu antes. E veja que até o nome gospel, o nome do movimento, ele foi pensado. Ele não aconteceu de maneira natural. Não foi. Tanto é que antes disso a gente tinha o quê? Como é que se chamava a música cristã? Chamava música evangélica, ou, sei lá, música de crente, não sei. Né? Uma música evangélica. Mas eles pensaram nessa palavra. Por quê? Porque é uma palavra moderninha, uma palavra estrangeira, não é? Então, até a maneira como o movimento foi batizado, ele o foi com segundas intenções, porque escolheu-se uma palavra de mídia também, uma palavra que poderia, né? Porque na verdade não tem nada a ver, música gospel nos Estados Unidos entende-se perfeitamente, é evangelho, a palavra é linda inclusive, né? Mas trazer para um outro país, um país latino, um nome
né, de um movimento musical que pertence a outro país, é um negócio que na minha cabeça não... Não, mas quando a gente... não E diz. é interessante quando a gente estuda a história do Brasil, algumas coisas fazem sentido. Porque nada acontece na igreja isolado do que acontece na sociedade. Né? Então, por exemplo, por que nas décadas iniciais, como a gente falou, década de 70 e 80, a música brasileira dentro da igreja era algo tão vibrante? Porque a gente vivia um período de nacionalismo, um período... Um pouco antes, ali na década de 50, 60, a gente teve até passeatas anti-guitarra elétrica, né? Na música popular brasileira. Isso não tinha nada a ver com a igreja. Na música popular existiam passeatas anti-guitarra elétrica. Então, existia esse movimento de nacionalismo dentro da cultura brasileira, que por diversas razões, na virada ali da década de 80 para 90, foram se perdendo, né? Não só na música evangélica, na música popular como um todo. Tanto é que o que a gente chama de MPB, que era a música considerada popular dos grandes festivais, foi cada vez mais sendo colocada de lado, né? Se tornando uma música mais alternativa, uma música mais conceitual, mais cabeça, o que também aconteceu na música cristã. Então esses movimentos, eles refletem muito do contexto social que a gente vinha vivendo. E ao mesmo tempo, e a gente vai, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais disso, que a gente vai chegar no teu disco, no momento em que você gravou, que é final dos anos 90, né? Então, a gente vai chegar disso no próximo bloco. Então, pra gente encerrar esse papo aqui de anos 80, início dos anos 90, o que você poderia cantar pra gente que represente esse momento? Acho que eu vou cantar Uma Coisa Peço. Uma Coisa Peço, do Estênio Márcios. Escuta aí. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente já volta.